Olá, boa noite. Polícia descobre em casa túnel que daria fuga a detentos no complexo penitenciário de Pedrinhas. 7 pessoas foram presas. Deputados negam pedido para ouvir secretário de Infraestrutura do Estado na Assembleia Legislativa. Epidemia de AIDS no Maranhão. Número de jovens infectados cresce. Você vai ver também dezembro de táxis mais caros e de comércio de portas abertas até mais tarde aos finais de semana. E ainda as homenagens na despedida ao poeta Ferreira Goulart. O Jornal da Guará desta segunda-feira começa com a falta dos debates lá no Parlamento Estadual, na Assembleia Legislativa, sobre as necessárias mudanças e reformas políticas no país. Ontem, pelo menos uma centena de pessoas se concentrou em frente à entrada da Assembleia Legislativa para fazer um protesto favorável às investigações da Operação Lava Jato, protestar também contra os deputados federais que votaram a favor do vergonhoso pacote que desfigurou o projeto de iniciativa popular contra a corrupção. Sobrou para todo mundo, claro, cobrança também para os parlamentares maranhenses na Assembleia Legislativa. Acontece que no plenário, nesta segunda-feira, os deputados nem falaram sobre esse assunto. O que entrou em pauta mesmo, principalmente nos bastidores, foi o prazo corrido para a apreciação do orçamento do Estado para o ano que vem. E em um ano que promete novo arroxo, o assunto deve render muito até a votação. Com 22 deputados no plenário, deveriam ir à votação 6 requerimentos e 3 projetos de lei. Mas um único requerimento levou a sessão quase toda em votação. Era do deputado Edilásio Júnior, que pediu a presença do secretário estadual de Infraestrutura, Cleito Noleto, para prestar informações sobre pavimentação de vias urbanas e rodovias. Eu fiz um requerimento solicitando ao secretário, ainda à época, na véspera das eleições, solicitando a ele o quê? Pedindo que ele falasse os critérios adotados no programa Mais Asfalto. Quais os municípios contemplados, qual o critério para município A receber tantos quilômetros e outro não receber nenhum quilômetro, e o cronograma. O pedido foi negado por 12 votos a 9, mas a mesa aprovou um novo requerimento de autoria de Alexandre Almeida, do PSB, para que o secretário possa responder algumas dúvidas dos parlamentares, não presencialmente, mas através de documentos. E já que a mesa deu parecer favorável, o plenário deve votar nesse novo requerimento já nesta terça-feira. Apenas um deputado tocou em um assunto que até então parecia esquecido aqui na casa: a lei de orçamento anual, que já deveria estar em pauta para votação, tendo em vista que o recesso dos parlamentares se aproxima. Segundo o presidente em exercício, Otelino Neto, essa votação deve acontecer sem falta até o dia 15 de dezembro. O projeto de lei do orçamento de 2017, ele está tramitando. Houve, inclusive, pela Comissão de Orçamento, reuniões para esclarecer aos deputados. Essa semana ainda a Comissão de Orçamento deverá abrir o prazo para a apresentação de emendas e a nossa expectativa é de que, cumprido o prazo de 3 dias para a apresentação de emendas, vai voltar para a Comissão de Orçamento e nós esperamos que entre entre 15 e 20 de dezembro já possamos trazer o orçamento para o plenário, para que o plenário aprecie. Já na Câmara Municipal de São Luís, a saúde foi uma das pautas por dia. Por lá também chegou um outro assunto polêmico, que estava na fila esperando há um tempão para ser apreciado, o que dá prioridade aos empregos para mão de obra local aqui de São Luís. A vereadora Rose Salles usou a tribuna para criticar a atual situação da saúde pública de São Luís e alertou para a necessidade da criação de uma comissão para discutir o assunto com a Secretaria de Saúde sobre as condições das unidades hospitalares. A vereadora também apresentou o projeto que prevê que as empresas ludovicenses priorizem a contratação da mão de obra local. O Pro São Luís, ele visa justamente assegurar incentivos fiscais à agricultura familiar, aos empreendedores, à geração de vários negócios, as pequenas, médias e grandes empresas, mas com uma condição determinante, que essas empresas, esses empreendimentos, eles venham justamente a admitir empregar 70% da mão de obra local. O projeto vem sendo aguardado há bastante tempo pela categoria que acompanhou toda a sessão na galeria da Câmara. Esse projeto de lei, elaborado pela Associação dos Trabalhadores na Indústria da Construção Pesada e pela vereadora Rose Salles, é um projeto que ele vai alavancar e vai dar sustentabilidade
aos trabalhadores da construção pesada. Alguns parlamentares foram impedidos de realizar o pronunciamento por problemas técnicos. O presidente da casa afirmou que para os próximos dias os equipamentos passarão por manutenção. Todas as providências vão ser tomadas para todos os microfones, novos microfones, para todos os vereadores. A gente sabe que o sistema está ruim, mas a gente está fazendo esforço também para licitar a compra de todos os microfones. Sobre o projeto para intermediar a mão de obra local, com prioridade a mão de obra para a construção civil, ele foi aprovado na sessão de hoje pelos vereadores. A Justiça determinou o afastamento do atual prefeito de Governador Nunes Freire, Marcel Everton Dantas Silva, mais conhecido como Marcel Curió. Pela decisão, ele não pode mais assumir a prefeitura do município este ano. Ele é acusado pelo Ministério Público de improbidade administrativa. Segundo as investigações, o prefeito não pagou os salários nem o 13º, além de problemas com a falta de atendimento à saúde e também do recolhimento do lixo. Foi determinado também que o prefeito deve manter-se afastado da sede da prefeitura em pelo menos 500 metros, sob pena de prisão em flagrante por crime de desobediência. Marcel Curió foi candidato à reeleição na cidade, mas perdeu a eleição. E ele não foi encontrado para falar sobre as denúncias contra ele. O vice-prefeito assumiu o cargo. Vamos falar agora de um assunto muito grave, a epidemia de AIDS no país. Os números são impressionantes e, apesar de crescerem num ritmo menor, novos casos são registrados, especialmente porque as pessoas não estão usando preservativos. O Maranhão registrou, olha só, 977 novos casos de AIDS, isso só números fechados do ano passado, de 2015. Nesse ano de 2016 ainda não foi divulgado o número total. A prevalência é de 65% de homens contaminados pelo vírus HIV contra 34% de mulheres contaminadas. E a faixa etária com maior concentração é de pessoas que são entre 30 e 39 anos de idade. Além disso, o número de jovens infectados, a gente pode também ver aqui nesses números, cresceu bastante, o que é extremamente preocupante. Durante toda a semana, no Hospital Presidente Vargas e nas ruas, vão acontecer ações de conscientização sobre a importância do uso do preservativo. Hoje, no hospital, já teve teste rápido de diagnóstico do vírus HIV, distribuição de preservativos e até uma peça teatral para auxiliar a desmistificar os estereótipos dos portadores do HIV. Em nosso portal, portalguará.com, tem uma reportagem falando do aumento dos casos entre os jovens que ainda andam se relacionando sem proteção. Acesse e se informe. A gente continua agora com outras notícias que foram destaque neste começo de semana. 7 pessoas foram presas após a polícia ter descoberto um túnel que estava sendo escavado em um imóvel na Vila Progresso, em direção ao complexo penitenciário de São Luís. Na mesma operação, a polícia prendeu traficantes. Os detidos foram encaminhados para a penitenciária. Um mutirão da Justiça Federal teve início no estado. A expectativa é de que pelo menos 3.000 casos sejam apreciados. Os processos são referentes aos anos de 2014 e 2015. 8 juízes atuam no julgamento das ações. Neste mês de dezembro, táxis que circularem por São Luís vão cobrar bandeira 2. A determinação está prevista em lei municipal. Os 2.300 táxis que circulam na capital vão operar com esse valor para as partidas. O valor da bandeirada, não foi alterado, continua sendo de R$ 4,50 naquele primeiro momento da partida. A seguir, a abertura da Semana de Direitos Humanos e a despedida do poeta Ferreira Goulart.